Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 21 de maio. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando a Galileia. E ele não quis que ninguém o soubesse, porque ele estava educando o coração dos seus discípulos. E ele disse-lhes: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Ele sofrerá, eles o matarão, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Os discípulos não compreenderam nada do que Jesus disse. Quando chegaram em casa, em Cafarnaum, Jesus aproximou-se deles e perguntou: O que estavam discutindo pelo caminho? Eles ficaram em silêncio, envergonhados, porque pelo caminho eles estavam discutindo quem seria o maior dentre eles. Então Jesus chamou seus discípulos para próximo de si e disse-lhes: Quem quiser ser o maior dentre todos, seja o último e aquele que serve a todos. Depois tomou uma criança, colocou-a no colo e disse-lhes: Quem quiser ser o maior, seja como esta criança. Porque quem acolher a um desses pequeninos em meu nome, não é a mim que acolhe, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos realizando de novo a nossa caminhada pelo tempo comum da igreja. E o encontro com a palavra de Deus é sempre um encontro de iluminação. Às vezes nós ficamos tão preocupados em assimilar um conteúdo acadêmico da palavra de Deus, que nós até nos esquecemos de que, quando nós abrimos o evangelho, é o próprio Jesus quem nos fala. Mas eu e você, nós temos um filtro no ouvido e no coração e também nos olhos que faz com que eu ouça, veja e sinta somente aquilo que queremos. Assim também eram os discípulos da primeira hora. Por isso, na primeira leitura de hoje, da carta do apóstolo Tiago, ele vai começar a refletir e a perguntar: de onde vêm as lutas e os conflitos entre vocês? Eles não vêm das paixões desordenadas que vivem em vocês? De sentimentos, pensamentos e desejos desordenados que às vezes nos arrastam, às vezes nos seduzem, às vezes nos escravizam, como por exemplo o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício do dinheiro, a mentira, a ira, a impaciência. Isso são forças desordenadas que estão dentro de mim e de você e que às vezes vão causando grandes males. E o apóstolo Tiago vai dizer: daí vêm as guerras, daí vêm os conflitos, das paixões desordenadas que existem em vocês e que vocês não conseguem dominar. Porque quando nós não conseguimos dominar as forças destrutivas que está em mim e que está em você, então nós causamos grandes males para nós mesmos e também para aqueles que estão ao nosso redor. Jesus hoje está educando o coração dos seus discípulos da primeira hora. Ele está caminhando, ele está atravessando a Galileia. E é no caminho que se educa o coração de alguém. É vivendo a vida de cada dia. Às vezes nós pensamos que as grandes formações são aquelas que acontecem nas assembleias, nos cursos, nas universidades, mas não. A verdadeira formação é aquela que acontece no dia após dia, um dia depois do outro, porque é aí que vão acontecendo as conversões, mas é aí também que vão acontecendo as deformações, as perversões. É aí que nós vamos encontrando o Senhor, mas também é aí que nós vamos perdendo o Senhor. Por isso Jesus está educando o coração dos discípulos no caminho. E ele não queria que ninguém soubesse isso.
porque ele está educando aqueles discípulos da primeira hora para a missão, para depois serem enviados. Jesus os convocou a permanecer com ele. Jesus começou a formar o coração dos seus discípulos, somente depois eles serão enviados, porque é um grande perigo quando se envia alguém que não foi preparado, que não conhece. E Jesus então percebe alguma coisa diferente. Porque enquanto Jesus está educando o coração dos discípulos, dizendo: o Filho do Homem será maltratado, será entregue na mão dos homens, eles farão violência com ele, os matarão, mas depois ele ressuscitará ao terceiro dia. Quer dizer, Jesus está anunciando a paixão, a morte, a ressurreição, mas os discípulos estão ocupados com outras coisas. Seus corações estão ocupados com outras preocupações, com outras coisas, e eles não têm tempo nem para acolher a palavra de Jesus e muito menos para compreender, porque eles estão discutindo no caminho quem é o maior dentre eles. Quando a vaidade, quando a busca de poder, quando a busca de dinheiro invade o meu coração ou invade o seu coração, nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para a igreja, porque nós vamos seduzidos por estas forças desgovernadas, nós vamos utilizar tudo em benefício próprio, até as pessoas estarão a nosso serviço. Aquele adágio antigo: querem a carne, o sangue e a lã da ovelha, mas não querem a ovelha. Jesus então percebe que os discípulos estão distantes, que seus corações estão distantes enquanto ele faz o anúncio da paixão, morte e ressurreição, mas o evangelista acentua isso: eles não compreendiam. Porque no caminho nem sempre eu compreendo as coisas de Deus, nem sempre eu compreendo o que o Senhor quer. E quantas vezes tenho que pedir discernimento para não fazer a coisa errada. Iluminai as trevas do meu coração, dai-me fé reta, esperança certa e discernimento também claro, para que eu cumpra a tua vontade. Os discípulos estão ocupados com as suas preocupações próprias, com seus benefícios próprios. Isso é horrível. Isso é horrível porque quando um pastoralista ou um pastor está preocupado com o benefício próprio, com as forças desgovernadas que estão no seu interior, a busca de poder, de dinheiro, a vaidade, não tem tempo para o povo de Deus, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para Deus. O tempo que sobrar, então ele dedica. Aí não há evangelização. Chegando em casa, então, em Cafarnaum, Jesus vai se aproximar dos discípulos e também chamar os discípulos para próximo dele. E vai perguntar: o que vocês estavam discutindo no caminho? Creio que eles ficaram envergonhados. E é eles ficaram envergonhados. Quantas vezes a gente fica envergonhado porque em determinado momento da vida da gente, a gente também não compreendia as coisas e era tomado pela vaidade, tomado pelo estrelismo, tomado pelo luxo, tomado por tantas coisas que a gente pensava que fosse importante e que estava no caminho certo, e depois percebemos que não. Os discípulos ficaram calados, eles não responderam, porque eles estavam discutindo quem era o maior dentre eles. E Jesus vai dizer a santa loucura do Evangelho: quem quiser ser maior e quem quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos, esteja a serviço de todos, seja o último. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil numa cultura de estrelismo. Isso é muito difícil numa cultura de homovídeis. Muito difícil. Porque a vaidade vai ser uma força desgovernada. E a vaidade é um elemento propício tanto na universidade quanto no universo eclesiástico. A vaidade. E isso é terrível. Porque isso vai esvaziando o pensamento, o coração e a mente, vai ofuscando a inteligência. Jesus toma uma criança e diz: quem acolher a um pequeno desse aqui, não acolhe somente a mim, mas aquele que me enviou. E quem quiser ser grande, faça-se pequeno como esta criança. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a exorcizar todas essas forças desgovernadas que estão dentro de nós, para que também possamos experimentar esta maturidade espiritual que o Espírito nos concede.
Um fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Francisco de Assis, rogai por nós.